Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quinta-feira. Na edição de hoje, você vai conferir os principais momentos da 31ª aula-palestra do EAD. O especialista em Direito Administrativo, professor Luiz Cláudio de Azevedo Chaves, foi o palestrante convidado. Durante a aula, ele falou sobre a lei de licitação. É o TCE Notícias do dia 25 de julho, que já está no ar. Olá, tudo bem? Hoje você continua acompanhando a aula-palestra ministrada pelo professor de Direito Administrativo Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. O tema foi Lei de Licitação, Contratação de Serviço de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal. Nós vamos ver, mais um pouquinho adiante, de um modo geral, não se contrata com licitação. Já vou adiantando, não deve contratar com licitação. Vou repetir, não se deve contratar cursos com licitação. Já já eu vou explicar os porquês. Aliás, já estou começando a explicar os porquês. Bom, é regra geral na administração pública, com origem na Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, o que nós chamamos de dever geral de licitar. Como pressuposto de validade de qualquer contrato na administração pública, deve haver procedimento prévio de seleção de proposta mais vantajosa por meio de uma competição administrativa, a qual chamamos de licitação pública. Isso é regra geral. Excepcionalmente, o legislador infraconstitucional enxerga, e nem poderia ser de forma diversa, hipóteses, situações de fato, que, ora, permitem a alternativa de afastar o torneio licitatório, sob determinadas circunstâncias, e, ora, reconhece ela ser impossível. No primeiro caso, nós temos as situações descritas no artigo 24 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, que são os casos de dispensa de licitação. Essas situações, a dispensa de licitação como instituto, tem como traço distintivo, marcante, o fato de ser uma alternativa à licitação nas situações em que os incisos do artigo 24 prevê essa possibilidade alternativa. Um exemplo clássico, estamos numa escola de governo, que Deus nos livre, mas de repente vem uma ventania danada aí, uma chuva, um furacão, né, e o teto desse auditório racha. Se eu for promover licitação para concluir o conserto dessa rachadura desse teto, o tempo que vai levar esse processo, certamente o teto já caiu. Estamos diante de uma situação emergencial, nitidamente emergencial, em que a brevidade da providência tem por finalidade afastar justamente o risco desse dano. Não é que eu esteja impedido de fazer licitação, é que nesse caso, realizá-la ou não passará a ser uma alternativa diante do caso prático ao gestor para dar solução à demanda de interesse público surgida. Nos casos de inexigibilidade de licitação, isso para dar um exemplo, são 31 incisos no artigo 24, ou seja, 31 hipóteses de afastamento do dever geral de licitar. Nós vamos falar de dispensa, notadamente em razão do valor, e contratação de instituição sem fins lucrativos, um pouquinho mais adiante para falar sobre o nosso tema central. Nos casos de inexigibilidade de licitação, nós temos como traço marcante o fato de ser impossível licitar. Não há possibilidade, ainda que eu quisesse, ela não existiria, porque ela é inviável. Aliás, esse é o conceito do artigo 25, caput. É inviável, é inexigível a licitação quando esta for inviável. Muito bem. Se eu só tenho um cara que fornece, como é que vai ter competição? Não tem, ela é impossível. Eu não posso falar em campeonato com um time só, posso? Não posso. Eu não posso falar nem em vitória por WO, porque para ser por WO é quando tem outros times que não comparecem. No nosso caso, trazendo o esporte para a licitação pública, seria o caso de licitação deserta. Então teve licitação, só não veio ninguém. WO. Ou veio um, o
cara que ganhou por WO, porque só veio ele, muito embora tivessem outros. Num campeonato que só tem um time, não tem campeonato. Ele não vai disputar nunca com ninguém. Ou são os casos mais clássicos, ou quando, e essa será a hipótese que nós mais vamos estudar aqui, quando há impossibilidade fática de comparação objetiva de propostas. Quando as características específicas do objeto são incomparáveis entre si, muito embora haja pluralidade de eventuais prestadores de serviço, não é possível compará-los. Um exemplo bem fácil de entender o que a gente está dizendo é um dos exemplos lá do artigo 25, é o inciso 3º, quando trata da contratação de profissional do setor artístico. É impossível comparar talento, não é verdade? O município quer promover, por exemplo, bastante frequente no Nordeste, as prefeituras onde o São João, né, essa época do ano, o São João é uma cultura muito forte, e as prefeituras organizam e patrocinam as festas de São João na cidade. Ela vai contratar, por exemplo, um trio pé de serra para animar a festa de São João lá na pracinha central. E como é que vamos comparar objetivamente os vários possíveis executores? Há vários trios pé de serra, todos eventualmente muito bons. Impossível comparar talento. Portanto, a licitação ela é considerada impossível quando há inviabilidade de comparação objetiva de propostas. Faço entender também porque o artigo 3º da Lei Geral de Licitações anota como princípio norteador do Instituto da Licitação Pública o princípio do julgamento objetivo. Todo julgamento, toda comparação entre propostas, necessariamente exige que a comparação seja cartesiana, independente de escolha valorativa do seu analista. Não pode haver critérios que exijam do analista uma consideração que será especificamente pessoal. Bom, mal, melhor, pior, alta qualidade, ela tem que ser cartesiana. Ela tem que ser 30 centímetros, aí o outro é 30 centímetros de largura, 20 páginas por minuto de velocidade, se vou comprar impressoras, e assim sucessivamente. Quando é impossível a fixação de critérios objetivos de julgamento, a licitação é inviável. Bom, este é um dos problemas, é que as hipóteses de afastamento do dever geral de licitar, notadamente, os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, são, reafirmo aqui, de um modo geral, são exceções à regra geral. E sabemos bem que na ciência jurídica, regras excepcionais se interpretam de forma restritiva. O que ocorre no âmbito dos órgãos e entidades, principalmente naqueles órgãos de controle, nos órgãos de assessoria jurídica, nos órgãos superiores, é um receio natural enorme das contratações sem licitação. Para assistir essa aula palestra na íntegra, acesse o portal do TCE. O link você vê agora na tela. Eu espero você amanhã. Até lá. Tchau.